Bem-vindos ao The Debate. Hoje, o nosso foco é a recente retirada de pauta de uma medida provisória do governo que gerou bastante controvérsia, né? Foi uma decisão no Congresso com 251 votos a favor da retirada e 193 contra. Para quem não lembra, uma medida provisória, a MP, é tipo uma lei imediata do Executivo, mas que depende, claro, da aprovação do Congresso para valer mesmo. A questão central que o material que a gente analisou levanta é: essa retirada foi, digamos, uma manobra da oposição para blindar interesses de setores econômicos fortes ou foi mais uma ação política legítima, por causa de discordâncias com a proposta? Eu vou argumentar que a ação foi sim motivada por essa defesa de interesses de elites econômicas pela oposição. E eu vou sustentar que, na verdade, se tratou de uma resposta parlamentar válida, sabe, expressando um desacordo substancial com a proposta. Isso dentro do processo legislativo normal, ainda mais num Congresso dividido como o nosso. Mesmo que o texto base que a gente leu apresente uma visão, talvez um pouco unilateral da coisa. Bom, a minha perspectiva, e isso está bem baseado no material que a gente tem, é que essa retirada da MP da votação foi uma manobra mesmo, bem clara. A gente viu ali a união de setores da direita, do centrão, aquele bloco mais pragmático, né? E também interesses bancários, todos contra uma medida que, segundo o texto, queria mais justiça tributária. O objetivo que estavam descrevendo era o de taxar super ricos, bancos e até as plataformas de apostas online, as bets, para conseguir financiar políticas públicas essenciais. A narrativa que a gente leu chega a acusar essa oposição de proteger não só esses grupos, mas olha só, até fintechs que teriam supostas ligações com crime organizado, tipo o PCC em São Paulo, e bets ilegais. A argumentação é que a MP focava em quem tem muito, né? Grandes fortunas, setores específicos e não na população em geral. Então, para mim, a retirada foi uma obstrução pensada, articulada por nomes que a origem até cita, como Tarcísio Freitas, Ciro Nogueira, para proteger esses grupos e, claro, desgastar o governo. Entendo. Mas eu vejo a situação por um ângulo um pouco diferente. Uma votação tão expressiva, né? 251 parlamentares votando pela retirada. Isso sugere uma oposição bem substancial e, a princípio, legítima no exercício do mandato deles. Reduzir tudo isso a uma conspiração ou uma cumplicidade geral, como a retórica forte do material sugere, me parece simplificar um pouco as coisas. É claro que as acusações de proteção de interesses são graves, e elas constam lá na análise, não estou negando. Mas a retirada pode muito bem refletir um desacordo genuíno sobre os termos da MP. Podem existir preocupações válidas sobre os impactos na economia, talvez falhas técnicas na própria medida, ou simplesmente o resultado do jogo político normal num Congresso tão fragmentado. Essa narrativa de cumplicidade, por mais enfática que seja na procedência, pode ser mais uma ferramenta do embate político do que, digamos, a única motivação por trás de todos aqueles 251 votos, né? Será que a CMP era tecnicamente a melhor forma ou tinha problemas que justificavam não votar naquele momento? Eu entendo a lógica do processo legislativo, claro. Mas vamos olhar para a natureza e o impacto que a MP supostamente teria. O texto é bem claro nisso. A medida buscava justiça fiscal, tinha isenção para rendas mais baixas e uma taxação progressiva para altos ganhos, para bancos, super ricos, bets. A retirada dessa pauta, segundo essa argumentação que a gente leu, bloqueia diretamente o dinheiro para políticas sociais que são cruciais. Então, a escolha refletida nesses 251 votos, na visão que está apresentada ali, foi de proteger a elite financeira, mesmo que isso significasse menos recursos para a população. Sim, essa é a intenção declarada na fonte, concordo. Mas, boas intenções nem sempre garantem uma boa lei, né? Uma MP, mesmo que bem intencionada, pode ter problemas técnicos, pode gerar insegurança jurídica ou ter efeitos colaterais na economia que ninguém previu direito. A cautela ou mesmo a rejeição que a gente viu na votação pela retirada pode ser justificada por essas preocupações, e talvez elas não estejam tão detalhadas no material que a gente tem acesso.
A falta de uma análise técnica independente, ou mesmo da visão direta da oposição sobre esses pontos, limita um pouco a nossa avaliação completa, não acha? Não dá para descartar que uma parte desses 251 votos tenha sido baseada em críticas técnicas ou econômicas à proposta em si. Mas é aí que entra a acusação de cumplicidade que o material assim aborda de frente. E as alegações são fortes, né? Falam de supostas ligações da oposição com bancos, com fintechs que seriam usadas pelo PCC, que a gente sabe é uma organização criminosa conhecida, com o setor de bets e com os super ricos. A narrativa usa isso tudo para dizer que a votação não foi técnica, foi para defender interesses particulares, alguns até potencialmente ilícitos, contra uma taxação mais justa. E cita nomes como articuladores dessa frente. Olha, eu reconheço a seriedade dessas acusações no texto, são bem graves mesmo, mas justamente por serem graves, elas precisariam de uma corroboração externa para a gente aceitar como um fato comprovado, né? A união de forças políticas tão diferentes, direita, centrão, pode simplesmente refletir uma convergência de críticas legítimas à MP, ou uma negociação política complexa, ou só uma maioria que se formou ali naquela circunstância contra uma política específica do governo. Não significa necessariamente uma cumplicidade ilícita de todo mundo ali. Atribuir motivações criminosas a 251 votos, embora seja uma retórica política de impacto, pode acabar escondendo a complexidade das alianças e dos desacordos que existem lá no legislativo e incutindo um jeito de discriminar de uma forma bem infantil o político. E isso nos leva para a questão da legitimidade política. A perspectiva que a gente analisou coloca em contraste a legitimidade do governo, que foi eleito democraticamente, com uma oposição que, segundo o texto, incluiria figuras questionáveis e que agiria contra a própria democracia. E aí a retirada da MP é usada como mais um exemplo dessa postura, que seria contra os interesses do povo. Essa retórica de legitimidade versus ilegitimidade é super comum na política, a gente sabe. Mas a dinâmica do parlamento envolve o confronto de interesses, faz parte do jogo. Uma votação expressiva pela retirada, mesmo sendo contra o governo, mostra a capacidade de articulação da oposição. E isso é parte intrínseca do nosso sistema democrático representativo, certo? O Congresso é um palco de disputas. Apresentar essa disputa como um lado legítimo contra um lado cúmplice ou antidemocrático, talvez simplifique demais as razões políticas ou técnicas que podem ter levado àquele resultado. Bom, para resumir, então, eu reafirmo a minha posição, que está baseada na análise que a gente teve acesso. A retirada dessa medida provisória parece ter sido, sim, um ato político bem pensado da oposição, alinhada com interesses financeiros poderosos. E isso acaba prejudicando a capacidade do governo de buscar mais justiça fiscal e de financiar políticas sociais importantes. Eu reitero que, embora essa interpretação de cumplicidade seja bem forte no material, a ação parlamentar também pode ser vista como uma expressão legítima de desacordo político ou mesmo técnico dentro das regras do jogo democrático. Reflete a complexidade e a divisão de forças que a gente tem no Congresso, algo que talvez vá além dessa narrativa única apresentada. Sem dúvida, a discussão de hoje, partindo dessa perspectiva que o material trouxe, revela bem a intensidade do conflito político aqui no Brasil, né? E como existem diferentes formas de interpretar as motivações lá no Congresso. Pois é, fica evidente que ainda há muito que explorar nessas relações complexas entre política, economia e os interesses de cada setor. Considerar múltiplas perspectivas é fundamental para a gente aprofundar a compreensão dessas questões tão intrincadas.